Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Bendito seja Deus, glória a Deus. Capítulo 25, versículo 14 em diante. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Quem achou diz amém? Amém. Maravilha. Digo também que o reino de Deus será como um senhor que saiu de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daquele servo e foi acertar conta com ele. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-te mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Chegando finalmente, que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo e que colhes aonde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso tive receio, escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, aos servos devia ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Senhor, sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-lhe ao servo que agora está com 10 talentos. Pois quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, ou fora as trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Podemos sentar. Eu quero meus irmãos, com muita alegria, nós estamos mais um domingo aqui na presença do Senhor. Já
sentido a presença do Eterno aqui neste lugar, através do louvor, da saudação que foi ministrada aqui também, da alegria de poder louvar o Senhor. Eu sempre fico assim, alegre quando eu vejo o irmão Marcelo. Eu queria ser igual o senhor, assim, tão alegre, sabe? Mas eu não sou meio fechado, eu tenho vergonha, sabe? Às vezes me expressar assim, essa coisa. Mas eu queria ser assim, sabe? Alegre, assim, rapaz, eu acho bonito. Nos outros, mas em mim eu não acho. Então, Deus abençoe o irmão Marcelo. É bom estarmos na casa do Senhor, irmãos. Isso, movimento não gera avivamento, mas avivamento gera movimento. Amém? Então, seja avivado em nome de Jesus. O que é avivamento? É estar vivo. E quem está vivo se move, se mexe, fala, gesticula, anda. Isso é quem está vivo. Quem está morto não tem vida, não tem nenhum tipo de reação. Meus queridos, relembrando aqui aos irmãos, nós estamos com o nosso discipulado essa quinta-feira. Os irmãos que vão batizar estão vindo essa quinta-feira, e outros também, é culto normal, mas o ensinamento é voltado para os irmãos que vão batizar. E nós vamos, a Igreja do Senhor, a Igreja Oliveira do Bairro, vai apresentar candidatos ao batismo, e isso é muito bom, tá? E eu fico feliz por isso, e ficaríamos mais felizes ainda se tivéssemos muito mais para apresentar o batismo, pessoas novas convertidas, que se renderam a Jesus, que se prostraram ao Senhor, que levantaram as suas mãos. A gente ficaria muito mais feliz também. Já estamos felizes com a decisão que os irmãos tomaram em descer as águas batismais. Isso é uma prova de que eles creem no sacrifício vivo e eficaz de Jesus. Eu creio e por isso eu criei e por isso eu fui batizado. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado, certo? Então que Deus abençoe os irmãos, e você que deseja batizar, ainda há tempo de ingressar nesta obra, nesta igreja que tem a sua base doutrinária e que tem à medida do possível alertado concernente ao mundo e nos direcionado ao caminho do céu, que é a palavra de Deus. Amém? Queridos, hoje eu acordei e notei que eu estava com falta de ar, e eu fui no banheiro e vi que a minha garganta, aquela coisinha que eu não sei como é que é o nome, estava tão inchada que eu estava encostando na língua, né? E eu pedi minha esposa para olhar e ela ficou me fazendo medo aí. Era para mim no hospital, que senão ia morrer. Aí eu fiquei, estou com a garganta seca, né? E sabe que eu fiquei com medo desse negócio? Jesus, tem misericórdia, não vai deixar ela viúva, não. Olha, tá vendo? Vamos lá. Queridos, o texto que nós lemos faz parte da ministração dos últimos tempos que Jesus se referiu, que faz parte da parte doutrinária equivalente ao acontecimento dos últimos tempos. Esse texto aqui, ele vai falar sobre talentos, e a cada um de nós que estamos aqui, o Senhor deu um talento, e a gente vai ver aqui
na medida do possível, a gente vai tratarmos aqui desta palavra que fala muito ao meu coração e que certamente vai falar nos nossos corações. O texto de Mateus 25, de 14 a 19, ele é uma parábola que foi contada por Jesus, e parábola no grego significa uma colocação de uma coisa do lado da outra. No comentário do comentarista, de alguns comentaristas, até judaico, o talento era algo muito valioso e continha 3.000 ciclos do santuário, cerca de 34 quilos. Contudo, lá no mundo antigo, poderia variar entre 27 a 40 quilos, dependendo da época ou do lugar. 40 quilos de ouro, ou de prata, ou de alguma outra coisa de valor. Dependendo do local, o metal, que era considerado um valor muito alto, e muitos deles era equivalente ao pagamento de 6.000 dias de jornada de trabalho de um trabalhador, de um diarista. Era muito precioso e valioso. E trazendo para o significado dos nossos dias, talento indica hoje uma habilidade ou uma capacidade que podemos considerar hoje como talento. Recurso é um recurso, é uma habilidade, capacidades de dons que o Senhor Jesus entregou à sua igreja. Nós recebemos ou fomos chamados primeiro para a salvação. Foi o primeiro chamado que ouvimos da parte do Senhor, através do Espírito Santo, que, segundo a Bíblia, é o único que tem a capacidade de convencer o pecador do seu vil pecado. O talento que Deus lhe deu, junto com a capacitação do Espírito Santo, as pessoas ouvem, crê e se entregam a Jesus. E foi o que exatamente aconteceu com você. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Ouvimos pela primeira vez a voz de Jesus. Ouvimos pela primeira vez a palavra de Jesus. E fomos tocados. Levantamos as nossas mãos, levantemos as nossas mãos e recebemos a Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Este é o primeiro chamado que temos da parte de Jesus. Hoje nós estamos num culto que chamamos de culto missionário, culto de missões. E nós só estamos hoje aqui porque alguém pregou para nós, porque alguém anunciou a palavra de Deus para nós. E esta palavra, segundo o apóstolo Paulo, ela é viva e eficaz. Possivelmente, de início você talvez não foi atraído por ela, por esta palavra, mas você ouviu e ficou plantada no teu coração. E o Espírito Santo foi produzindo dentro de você a palavra da verdade. Foi fazendo você entender através do Espírito Santo que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Então você veio alegre, você
logo se entornou, logo conseguiu entender e compreender o processo da salvação. Este foi um chamado muito especial, irmãos, que tivemos da parte do Senhor. E o Senhor nos chamou primeiramente à salvação. Aleluia! E a salvação que nós recebemos, ela é muito importante, irmãos. Ela é algo tão importante que o Senhor, quando falou a João na ilha de Pátmos, ele diz: olha, João, escreve aí, guarda o que tens, para que ninguém roube, tome, leve a tua coroa. A salvação, irmãos, é a coisa mais importante que eu tenho aqui nesta vida. Não perca a alegria da salvação. Não. Pense como que era você antes, e pense agora como que é você hoje. Aleluia. Há um tempo atrás, escute bem, eu ficava meio incomodado com algumas situações dentro da igreja. Não aqui. Eu ficava muito incomodado por certos tipos de reações de irmãos. Até eu ouvi uma palavra que disse o seguinte: você não sabe como que era o cidadão lá fora. O camarada lá era imundo, cheio de pecado, condenado ao inferno, prestes a morrer e ir para o inferno. Mas ele encontrou-se com o chamado de Jesus e veio para a igreja, recebeu Jesus, e agora a alegria da salvação está fluindo dentro dele. Aleluia! E aquilo que era tristeza lá no mundo veio para a igreja, agora é alegria, está cheio de Deus, e ele quer transbordar e levar para fora isso que ele está sentindo. A salvação é bom demais, irmão, é gostoso demais. Preserve ela, cuide dela, não deixe ninguém roubar de você, porque ela é muito especial. Então esse foi o primeiro chamado, aleluia, que recebemos da parte do Senhor. Aleluia. E o segundo é trazermos aquilo que Ele nos deu e registrarmos ao mundo lá fora, e falarmos ao mundo lá fora a alegria da salvação que temos aqui agora. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O evangelista Mateus, ele registra essa parábola, foi registrado dentro do sermão escatológico de Jesus, num contexto em que ele dizia que era impossível saber a volta dele. Eu falei assim: olha, isso não compete a você. Não, eu não sei o dia, não sei a hora, que essas coisas vão acontecer. Mas não se preocupe com isso, porque a salvação você já tem. Não se preocupe com isso, a salvação você já tem. Mas após recebermos a salvação, também recebemos o chamado da responsabilidade. O chamado da responsabilidade. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tirando eles de lá. Aleluia. Esse chamado, irmãos, Mateus registra, aleluia, com esta parábola tão importante, concernente à responsabilidade recebida, distribuída, da atitude dos servos e do ajuste de conta. Na mordomia dos talentos são necessárias algumas coisas: vigilância, prudência, fidelidade. Isso todos nós temos que observar, porque após termos recebido a salvação, após termos saído do lamaçal de pecado, do calabouço onde nós vivíamos, e vindo para a luz, e vindo para o salão de festa, recebemos assim da parte do Senhor, aleluia, responsabilidades. A responsabilidade de anunciarmos ao mundo que Jesus é o Salvador, é minha, é sua, é nossa. Não há como nós escaparmos desta situação. Não há.
E nós somos dele. É bom entendermos isso. Mas os talentos é dele. Imagine, ele nos comprou, nos chamou e nos deu talentos. Mas é bom que venhamos a entender que os talentos não é nosso. Não é nosso. Escute bem, irmãos. O talento que Deus lhe deu não é seu. Não é seu. Aleluia. Temos somente a responsabilidade de, como mordomos, cuidarmos daquilo que o Senhor nos deu. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Você recebeu o talento da parte do Senhor. Aleluia. E estes talentos teve a sua distribuição. Primeiro, os servos foram chamados. Logo no início do versículo 14 de Mateus 25, diz assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Quem aqui é servo do Senhor? Então ele nos chamou. Percebe que ele chamou você? Você agora levantou a sua mão e disse: eu sou servo. Então você foi chamado. E Deus só chama aquele que ele já salvou. Chamar para onde, irmão? Para quem ele já salvou? Para o seu reino, para trabalhar em prol do seu reino. Ele não nos chamou só para ficarmos de braços cruzados. Ele não nos chamou só para ficarmos sentados nessas cadeiras, aleluia, entre quatro paredes. Não. Ele nos chamou e nos deu talento e nos mandou ir. E nos mandou granjear, porque nós somos os seus servos. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus a tempo e a fora de tempo. Deus te chamou para isso. Por isso ele usa essa expressão servos. Aleluia. Mas antes da expressão servo, a Bíblia diz que ele chamou. Ele me chamou. É importante sabermos disso, irmãos. É importante termos conhecimento disso. Que além dele nos chamar, ele nos deu responsabilidade. Quando ele, aleluia, nos chamou, foi pelo arrependimento. Ele nos chamou e nós reconhecemos que ele é Senhor da nossa vida quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E depois de nos arrependermos, ele nos chama também aos serviços. Temos um chamado. Nós temos um chamado, porque depois de nos salvar, ele nos convoca ao trabalho, até amanhã, até hoje. Não, terminou aqui, o culto acabou. Não, ele nos chama até que ele, quem está esperando Jesus aí? Ele ainda não chegou, aleluia, ele ainda não veio, mas ele nos convoca a trabalhar. Culto missionário é isso, irmãos. Culto de missões é isso, é conscientização. Se eu e você não tivermos consciência de que somos chamados e que somos servos do Senhor, essa igreja não sai daqui. Ela não vai sair daqui. Não vai. Eu estava conversando, não sei se foi aqui na igreja ou pessoalmente, mas eu disse o seguinte: sabe qual é a nossa alegria hoje? Que temos aqui? Quando um visitante chega e diz: eu quero ficar aqui. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa alegria. Claro, vamos se alegrar, não vamos receber. Você quer ficar aqui? Fica aí então. Não. Que maravilha, melhor ainda. Pode vir. A igreja foi para isso que nós viemos para cá, não, pastor? Foi para isso que nós viemos para cá. Se nós não quiséssemos crescer, se nós não quiséssemos receber mais ninguém, nós ficaríamos lá, naquele cantinho, apertado ali, nós ficaríamos lá. Mas nós queremos sim receber, mas essa não deve ser a nossa alegria. Isso não deve ser aquilo que vai nos movimentar no culto, irmão, porque a nossa alegria é em saber que um pecador vai entrar por aquelas portas, vai levantar a mão para o céu e vai se render a Jesus. Porque a Bíblia diz assim, que a alegria no céu por um pecador que entendeu a mensagem da salvação, que recebeu Jesus, que
se deixou ser convencido pelo Espírito Santo, a alegria no céu, os anjos param, irmãos, aleluia, para festejar, porque um pecador se arrependeu e reconheceu Jesus como Salvador. Mas para que eles reconheçam que Jesus é Senhor, mas para que eles reconheçam que há um Salvador, eu sou servo de Deus e recebi responsabilidade para anunciar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, em qualquer lugar. Glória a Deus. Até que ele venha. Então, na distribuição dos talentos, primeiro os servos foram chamados. Segundo, versículo 14 ainda na parte B, cada um recebeu. Cada um de nós recebeu um talento. Você percebeu? Você está lembrado do que eu disse aqui no início? A respeito de quanto valia um talento? Um talento. 6.000 dias de um trabalho de um diarista. Caríssimo. Em outras palavras, sabe o que aquele senhor estava fazendo? Pegando a empresa dele e repartindo entre os seus. Estava repartindo entre os seus servos, entre os seus que trabalhavam com ele. E por que ele fez isso? Porque ele confiava nos seus servos. Ele confiava nos seus servos. Aleluia. Deus te entregou um talento, porque Ele confia em você. Deus me entregou um talento, porque Ele confia em mim. Porque Ele confia em nós. Aleluia. O texto bíblico informa que cada um recebeu dos talentos daquilo que era do seu Senhor. Não, irmãos, Ele não pegou a empresa de outro e entregou na mão dele. Ele entregou a empresa dele na mão do seu Senhor. Olha só, eu vou viajar. Minha empresa não vai ficar parada. Vocês vão movimentar essa empresa. Por isso você vai ficar com 5, ou você vai ficar com 2, ou você vai ficar com 1. Eu quero minha empresa de volta. Quando eu voltar, eu vou querer minha empresa. E essa empresa ia falir? Ele entregou na mão daqueles para falir? Não foi, irmãos. Foi para que ela crescesse mais ainda. Aleluia. Diz assim, diz o texto: e confiou-lhes os seus bens. Você confiaria aquilo que é de mais valor para você na mão de outro? Eu não confio, irmão. Eu não confio não, irmão. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, eu não confio não. Pois aquele Senhor confiou. Ele teve confiança. Aleluia. Você sabe por que ele tinha confiança? Porque ele conhecia cada um daqueles a qual ele entregou o talento. Sabe por que o Senhor entregou a minha responsabilidade, a você a responsabilidade de anunciar a sua palavra? Porque Ele confia em você. Ele confia em você. Ele entregou a vida dele por você, te resgatou do mundo de pecado, te deu um banho de vida nova, te deu um banho de regeneração. Quem era você, quem era nós, quem éramos nós antes daqui? Nada. E hoje somos diferentes, porque Ele nos amou, nos resgatou e mudou a nossa vida. E agora a responsabilidade de dizer para os outros que Jesus muda a vida é minha, é sua. Ele diz assim: agora vai e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor por você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Todo servo de Deus que foi chamado ao arrependimento para a salvação também recebeu tarefas e dons, habilidades, recursos para cumpri-las. Não somos donos, mas somos mordomos. E o mordomo goza de plena confiança. Aleluia. Eu tenho a confiança do meu Senhor
aleluia, que esta obra não vai ficar parada. Glória a Deus. Eu tenho uma confiança do Senhor que esta obra vai crescer assustadoramente. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quem vai fazer isso aqui andar? É o Senhor? É, mas é você que vai pregar, é você que vai anunciar, aleluia, a santa e gloriosa palavra de Deus. Mas como eles crerão? Se o talento que Deus lhe deu, se o talento que Deus nos confiou está escondido, como vai crescer? Como eles crerão? Como eles se arrependerão? Mas graças ao Senhor, que Ele deu homens e mulheres capacitados para fazer esta obra. Bendito seja. E o nosso trabalho, irmãos, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Hoje é um culto que, irmãos? Temos feito missão? Você tem feito missões? Será que eu tenho feito missões? Missão é algo importante. E a missão que o Senhor deu para aqueles 3 homens? Eu não posso ir. Não pode ir? E o que tu vai fazer com o talento que Deus te deu? Eu falta é cruzar os pré aqui. O que nós vamos fazer com o talento que Deus nos deu? Na distribuição dos talentos, os servos foram chamados, cada um recebeu, e eles receberam, sabe como? Segundo a sua capacidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. George Henry disse o seguinte: Deus não tenta, embora que ele consiga, que ele pode tudo, mas Deus não vai ficar brincando de fazer isso. Deus não tenta colocar um lago dentro de um balde. Ele sabe que o balde não tem essa capacidade de segurar ali. Ou tem? Não. Vou pegar o oceano e dizer: não, balde aí, Val, vamos colocar aqui o oceano. Vai, traz aquele baldinho aí, chapa o balde, vai. Porque o balde não tem capacidade para aquilo. Deus não vai tirar algo que você não tem capacidade para gerir. E por que Deus te deu? Porque Ele tem a visão, pastor. Por que o pastor colocou você aonde você está? Não tem ninguém, vai comer. Não. Porque Ele viu tua capacidade. Embora tenha pessoas que estão nos seus lugares errados, mas certamente não foi a visão do verdadeiro pastor. Meu Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te dar capacidades conforme aquilo que tu podes, que tu pode fazer. Aleluia. Então a palavra diz que os servos foram chamados, identificados como tendo capacidade. Portanto, nenhum discípulo de Cristo pode dizer que não está produzindo nada no reino de Deus, porque não tem capacidade. Por que você está parado? Porque você só fica no banco sentado, não faz nada na igreja. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Você sabia que você não pode dizer isso? Não pode. Deus deu 5 para um, porque Deus ele tem capacidade de gerir 5 talentos. É muito dinheiro que vai para a mão dele. E a visão do Senhor, Ele vai gerir, Ele vai fazer aquilo multiplicar, Ele vai. Vai. Eu vejo que você tem capacidade para 2 talentos. E eu vejo que você vai multiplicar isso. Mas Senhor, me dá mais um, dá mais um. Então, para que tu quer mais um? Se tu só sustenta com 2. Não tente colocar a mão onde você não alcança. Não tente fazer aquilo que você não foi chamado para fazer.
Não faz nada, porque abraçou, sabe? Tem um ditado bem antigo que minha avó dizia: quem não pode com pote, o quê? Oh, você sabe o que é rodia? Quem sabe o que é rodia aí? Você sabe o que é, não sabe rodia? Você pega um pano, uma toalha e faz uma roda dela e bota na cabeça. Aí vem com o pote e acende na cabeça. Meu amigo, eu já vi gente com moto, andando de moto, mulher andando de moto, coloca aquilo na cabeça e leva o pote e anda de moto para cima e para baixo. Porque ela tem habilidade, capacidade para aquilo. Agora, se você não tente colocar, porque vai cair sobre você e você vai se machucar. A visão do pastor é incrível, irmãos. É extraordinária. E Deus te chamou porque conhece o teu coração e sabe a tua capacidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não faço nada porque eu não tenho capacidade. Tem. Pelo menos para um você tem. Para um você tem. Agora, vai depender de você. Escute, vai depender de você. Se tu olhar assim, estou fora disso aí. Não. Por que é Deus que capacita, irmãos? 1 Coríntios 12:11 diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente, irmãos, Ele trata conosco em particular, irmão. Glória a Deus. Ele chamou Juscelino, vem cá. Eu não vou fazer você passar vergonha diante de todo mundo, não, vou te chamar em particular. E eu estou te dando capacidade para isso aqui. Por quê, Senhor? Porque o meu Espírito está sobre você e é Ele quem te capacita. Ele me capacitou para isso, irmão. Ele me chamou para anunciar a obra dele e anunciar que Ele é o Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. E o Espírito Santo está querendo capacitar você. O Espírito Santo está querendo capacitar você. Seja cheio do Espírito Santo e seja capacitado por Ele. Aleluia! É o Espírito Santo que realiza essa capacidade. Jesus, na escolha dos discípulos, também chamou conforme as suas habilidades e capacidades. Jesus chamou conforme as suas habilidades e capacidades. Em Marcos 3,13 diz que Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria ou quis, e foram para junto dele. Ah, sim, eu entendi. Não foi assim não. Ele convocou, chamou para si. Mas Jesus é onisciente e sabe do coração das pessoas. E Ele chamou as pessoas certas para colocarem nos seus devidos lugares. Ele não chamou a pessoa errada. Não. Ele chamou a pessoa certa. Aleluia. E posicionou da forma que Ele quis, da forma que Ele queria que fosse executado. E quando Ele chamou aqueles que Ele quis para si, Ele já estava olhando o coração, porque Ele é onisciente e Ele conhece as nossas limitações. Aleluia. Ele conhece as tuas limitações, mas sabe também das tuas habilidades. Qual é a tua habilidade para o Senhor? Se você tem habilidade, Deus quer usar você na tua habilidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus observa a habilidade de Pedro e André como pescador de peixe. Olha aí como Jesus faz. Jesus chamou os seus discípulos. Ele escolheu aqueles homens. Mas Jesus não escolheu assim, aleatoriamente não, irmãos. Ah, você é bonito, vem cá, vem. Ah, você, eita que você, vem pra cá. Não. Ele não olha a aparência. Ele não escolhe pela aparência.
Não. Ele não escolhe pelo seu tamanho. Ele não escolhe pelo grau da tua escolaridade. Não. Ele não escolhe se você sabe falar alemão, se você sabe falar inglês, se você sabe falar português, se você sabe falar latim. Ele escolhe você conforme aquilo que ele quiser. E lhe dá responsabilidade conforme as tuas habilidades. Qual era a habilidade de Pedro? Era o quê? Pescador. A habilidade que Pedro tinha, mas André era pescador. Jesus chama Pedro e chama André e diz: Pedro, eu sei que tu é habilidoso. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que tu tens habilidade. Rapaz, tu sabe jogar rede, hein? Eita, tu jogar na tua rede. Aleluia. Tu sabe manusear esse negócio. Aleluia. E quando tu chama atrás da rede, que ela está descosturada e precisa costurar, tu também sabe costurar ela. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Pedro, a partir de agora, tu não mais será pescador de peixe. Não. Eu não te chamei eu estou te escolhendo conforme a tua habilidade. Sabe por quê, Pedro? Porque a partir de agora, tu és pescador de homem. Bendito seja o nome de Jesus. Conforme a sua capacidade e habilidade. E Pedro foi provado nisso. Pedro negou Jesus, escorreu, se escondeu. Aí foi fazer o quê? Pescar. Pedro pescando, joga na rede. Aí Jesus ressuscitado ali. Ei, que homem habilidoso. Que maravilha. Voltou, estava de espírito seletivo, foi comer peixe assado com Jesus. Aí Jesus, naquela conversa gostosa, sadia, disse: Pedro, sim, Senhor, tu me amas? Eu sei, Senhor, tu sabes que eu te amo. Assenta minhas ovelhas. Assim, normal. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu pedi. Meu Deus. Senhor, tu sabes, né? Eu te amo, tu sabes. Cuide das minhas ovelhas. Ô Pedro! Sim, Senhor, tu me amas? Senhor, tu sabes. Aleluia. Ele sabe mesmo, irmão. Ele sabe que você ama ele. Ele sabe. Aleluia. E eu não sei por que você saiu da presença dele. Eu não sei por que você saiu, aleluia, do lugar onde Deus te colocou, da habilidade que ele te deu, e voltou para o que era secular. Oh, bendito seja Deus. Mas hoje ele te confronta da mesma forma que confrontou a Pedro. Então, Pedro, se tu me amas, o que tu faz aqui neste lugar? Se eu já te disse que tu não vai mais pegar peixe, tu vai agora pescar homem. Que pode glorificar o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Ele te chamou, aleluia, e te escolheu pela tua habilidade e capacidade. Então não se esconda da presença dele. E nem do chamado que ele te deu. Aleluia. E o que precisamos? Eu estou encerrando. E o que precisamos fazer? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Primeiro, ter prontidão. É o que precisamos fazer. Ter prontidão. Mateus capítulo 25, versículo 16. E tendo ele partido, quem partiu? O Senhor. Depois de entregar os talentos, ele partiu para bem longe, sem data para voltar. É por isso que eu disse aqui para você que esse sermão foi dado quando Jesus estava falando sobre as coisas escatológicas, das últimas coisas. Tem a ver? Tem. Quem sabe que quando Jesus vai voltar? Alguns já dataram a volta de Jesus. Eu morava numa cidade chamada Eunápolis. Aí o pastor de uma igreja lá disse que
Deus tinha revelado para ele que no domingo, na Santa Ceia, o Senhor ia voltar às 9 horas da manhã. Portanto, venha todo mundo de branco. E veio todo mundo de branco, irmão. É interessante como é que a igreja cai nessas coisas, irmão. O povo veio de branco. As irmãs que não tinham marido crente, sabe o que elas fizeram? A coisa foi tão feia que elas arrumaram, elas iam entrar com mala lá no céu. Porque arrumaram a mala, botaram roupa dentro, e um dos maridos disse assim: ei, daqui a pouco você está de volta, né? Então tomara que tu nem volte mais, né? E foram todos de branco para a igreja. 9 horas Jesus ia voltar na Santa Ceia. Até hoje Jesus não voltou. Mas tempos mais tarde, Jesus voltou para ele. Ele sofreu um acidente e morreu. A visão não era para a igreja, era para ele. Te prepara, fulano, que eu estou voltando para te buscar. Meu Deus. Então o Senhor daqueles homens partiu sem dizer que dia voltava. E o que tinha que fazer, irmãos? A partir daquele momento eles tinham que estar prontos para granjear outros talentos. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Você não sabe quando Jesus vai voltar. E se ele voltar agora? Está na hora de você correr para negociar. Está na hora de corrermos para negociar. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Está na hora de sairmos, irmãos, ao mundo para anunciar que Jesus está a voltar. Está na hora de sairmos e ganharmos as vidas que estão indo para o inferno. Aleluia. Deus te deu habilidade. Deus te deu habilidade. Deus te deu habilidade para você ganhar outros para o reino do Senhor. Aleluia. Para de cochear entre dois pensamentos. Quem se alistou neste exército não fica acomodado com as coisas deste mundo. Não é hora de ficarmos adiando. Qual tem sido nossa atitude? Vamos usar os talentos que Ele nos deu. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronto. Eu vou levar a tua palavra nos cantos, aleluia, pelas vilas, pelas cidades, pelos países, mas eu vou levar a tua palavra. Segundo, o que precisamos fazer então? Consciência e diligência. Não basta saber, é preciso agir. Aleluia. Que adianta você ter milhões no banco, mas não saber gastar? E aí? Serve para quê esse dinheiro lá? Que adianta você ter bilhões no banco, mas viver uma vida miserável como se fosse um pobre? E aí? O que adianta, aleluia, você saber cantar bonito, mas você não canta para salvar vidas? Sim, o que adianta você saber tocar, mas você não saber tocar para convencer, para tocar o coração do pecador? Não adianta você estar aqui só por estar, se não é para agradar ao Senhor que te chamou. Se você canta, tente convencer alguém para também cantar para o Senhor. Se você também toca, tente convencer alguém para tocar para o Senhor. Mas tem deles que nem para o Senhor toca somente por tocar, mas não tem nada de Deus na vida. Canta somente por cantar, mas não tem responsabilidade. Meu Deus. Eu estou dizendo isso, irmão, debaixo de uma atmosfera espiritual, debaixo de uma autoridade espiritual. Aleluia, você não sabe como é que está meu coração aqui, saltando e saltitando, aleluia, e muitas vezes até se privando de falar aquilo que Deus tem para falar.
responsabilidades. E vamos ganhar almas, pastor. Vamos dar as mãos. Vamos anunciar ao mundo que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o Salvador. A nossa preocupação hoje é vir para o culto e alguém apontar o dedo e dizer: "Isso que eu te digo, o culto não foi feito para isso, irmão." Glória a palavra do Senhor está aqui. A partir do momento que a leitura é oficial, Deus vai ler a palavra. Deus já está falando com você. Então abra teu coração. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito está falando à igreja. E o Espírito está falando conosco nesta tarde e noite. O Senhor está falando conosco. É hora de despertarmos do sono e atentarmos para uma tão grande salvação. Aleluia. Os dois primeiros, irmãos, escute bem, tiveram senso de obrigação e esforçaram-se ao máximo para agradar o seu Senhor. Aleluia, aleluia. E o que precisamos saber, irmãos? O que nós precisamos saber concernente a esta parábola é que se Ele nos chamou, aleluia, e que se Ele nos recebeu, nos deu capacidade, e que se estamos prontos e temos consciência e diligência, devemos saber que haverá uma prestação de contas. O Senhor vai medir o grau da nossa responsabilidade. Aleluia. O Senhor vai medir o grau, aleluia, de nossa capacidade, da capacidade que Ele te deu. Meu filho, eu te dei 5 talentos. Está aqui, Senhor, 5 talentos a mais que Tu me deu. Que maravilha vai ser ouvir do Senhor: servo bom, servo bom, servo bom, servo bom, servo bom e fiel. Aleluia. Haverá uma prestação de conta. E Romanos capítulo 14, versículo 2 diz: da maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia. Aleluia. Nesta parábola nota-se que daremos conta do que fizemos e daquilo que não fizemos. Percebeu? Que o Senhor, quando veio, chegou o Senhor, chama então os 3 servos. E foi de surpresa. Foi de surpresa. Eu te dei 5, sim. Aqui, Senhor, mais 5. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Está aqui, Senhor, tu me daste 2. Está aqui mais outros 2. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Participa da alegria. Participa do prazer, aleluia. Mas vem aquele que receberá algum. Tem gente que tem tanto talento, pastor, às vezes só tem um, e você dá alguma responsabilidade para ele e ele não quer. Não, esse negócio não é para mim, pastor. E é para quem? A responsabilidade de pregar o Evangelho. A responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho. Não tem outra a não ser pregar o Evangelho. As boas novas de salvação. Foi esse o talento que Deus te deu. Claro que a mesma responsabilidade que está sobre nós não vai estar sobre você. Por quê? Porque a nós foi dado um talento a mais. Percebe? Que aqueles que têm uma responsabilidade a mais, é porque Deus deu um talento a mais. Então, se Deus deu um talento a mais para quem tem capacidade, e para você que também tem capacidade, e Ele viu a capacidade em você, mas Ele viu que você só tem capacidade para gerir. Então faça isso com amor, faça isso com graça, faça isso com verdade, porque naquele dia nós estaremos todos diante do Senhor, e a Bíblia diz que no tribunal de Cristo daremos conta daquilo que Ele nos deu. E para encerrar,
temos a capacitação divina. Atos capítulo 1, versículos 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não podemos desperdiçar o que temos recebido do Senhor, granjear, duplicar nossos esforços para ganhar almas para o reino de Deus. Não somos iguais quanto ao número de talentos, mas somos iguais, ou podemos ser na fidelidade. Na fidelidade. Seja fiel àquilo que Deus te deu. Você pode não ter a responsabilidade que outros têm, mas faça aquilo que Deus te deu com fidelidade. Porque no capítulo 24, 46 de Mateus diz: bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Assim como com fidelidade. Aleluia. Com fidelidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Saia daqui não mastigando ela. Aleluia. Saia daqui com a responsabilidade de pregar o Evangelho. Que para o outro culto de missões, como estávamos aqui com esse tempo cheio de pessoas com sede de ouvir a palavra de Deus. Mas quando eu já estou de missões, eu não vou lá. Porque não, eu quero um culto do reteté, não, eu quero, então Deus me chamou para isso. Recebereis poder é autoridade. Autoridade para quê? Para pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho com autoridade. Use o talento que Deus te deu com autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais e nos colocar na sua direção, não aquela que nós queremos, porque às vezes decidimos desistir da caminhada. Como eu falei no início, tenha foco, há uma promessa, Ele já prometeu e Ele não é homem para que minta. Você vai chegar lá, crê em Deus, deixa que Ele guie o seu barco, tá? Que Jesus possa dar o discernimento a cada um de vocês, amém? Eu vou passar aqui o pastor Jorge na direção. Glória a Deus. Irmão, que mensagem, né? Que mensagem. A palavra falou por si mesmo, né? Aqui está um povo que tem talento. Coloque em prática esse talento. Deus confia em você. Eu espero no Senhor que esta mensagem te incomode a semana toda. Aleluia. Que você nunca fala: eu não tenho capacidade, eu não tenho chamada. Você tem. Glória a Deus. Meus irmãos, quero aqui apresentar pastor Davi, está conosco. Pastor Davi é de Angola, Luanda. Glória a Deus. A igreja saúda o pastor como? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Esta igreja ama você. Receba nosso carinho, receba o nosso abraço em nome de Jesus. A casa do Pai vai estar conosco. Glória a Deus. Cadê a minha esposa?